Olá, gente, boa tarde ou boa noite, finalzinho da tarde. Olá, Fê, seja bem-vinda. Vou aguardar vocês entrarem. Vou dar as boa noite, né? Para vocês que estão aqui no Instagram, para vocês que vão assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Vou esperar vocês chegarem pra gente começar a nossa live de hoje, né? De toda segunda-feira às 18 horas. A gente tem esse encontro marcado pra gente falar de superação, diagnóstico de câncer com qualidade de vida, né? Que sim, isso é possível, isso é viável, requer esforço, mas a gente consegue. Deixa eu ver se vão entrando, senão a gente já começa, né? E dando as boas-vindas para vocês que vão assistir essa live que vai ficar gravada, né? Como todas as nossas lives ficam aí disponíveis para vocês. Então, vamos começando e à medida que as pessoas forem chegando, eu vou dando as boas-vindas, tá? Quero dizer a vocês que eu tô muito feliz, tem muita gente nova chegando, tá? Então eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, é importante que vocês saibam quem é que tá falando aqui, né? Então, meu nome é Maíra Trevisani, eu sou profissional de educação física, né, especializada em atividade física para as doenças crônicas, né, as doenças que têm um prazo longo de duração aí, algumas que não têm cura também, e sou mestre em promoção da saúde para o paciente oncológico, mais especificamente para as pacientes, né, que tiveram diagnóstico de câncer. Então aqui, né, é um conteúdo que a gente traz totalmente embasado em ciência, mas que principalmente a gente tira lá da ciência e traz para a prática. É na atuação prática que a gente aprende como realmente as coisas funcionam. Existe uma máxima que eu gosto bastante, que é: na ciência a gente aprende o que deve ser feito, mas é na prática que a gente aprende como deve ser feito, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou ler aqui o que a Fê escreveu pra gente. Vamos ver. Minha avó semana passada foi ao médico. Ele falou que está controlada a doença. E em dezembro, quando for realizar os exames, tiver melhor os resultados... Peraí, deixa eu ver. Se em dezembro, quando for realizar tiver melhor os resultados de agora, ela estará curada. Fê, que notícia maravilhosa! Menina, tua vozinha, que notícia maravilhosa! Muito feliz e tô na torcida para que esses resultados sejam incríveis, viu? Menina, olha só, né? Que notícia boa, já ganhei o dia. Muito bom, muito obrigada por compartilhar. E aproveitando, né, o ensejo aqui da Fê, quem quiser colocar aqui seus comentários durante a live ou depois, quando essa live ficar aí gravada, comentem aqui, tiverem alguma dúvida, também mande. Quero dizer que algumas pessoas me mandaram por direct algumas mensagens. Tenham só um pouquinho de paciência que eu vou responder cada uma delas, tá? Fiquem tranquilas. E muitas delas eu tô vendo aqui que já dá pra gente trazer um conteúdo que não ajude só você que tá com essa dúvida pontual agora, tá? Mas é importante que você saiba que a sua dúvida pode ser dúvida de mais pessoas. Então é importante que eu traga isso, né, aqui numa live, trazendo esse conteúdo pra vocês. Em falar nisso, quero dizer também que desde a semana passada, né, a gente conseguiu organizar para que a gente tivesse encontro 2 vezes na semana, que é sensacional. Quero ter mais encontros com vocês. Mas, num primeiro momento, que a gente vai se encontrar todas as segundas-feiras às 18 horas e aos sábados às 10 da manhã, tá? Então agora a gente tem 2 encontros marcados para que a gente fale, né, para que eu traga conteúdos de valor para vocês, que fale sobre como superar o diagnóstico de câncer, não de qualquer maneira, né? A gente sabe que é um desafio grande, mas e sim com qualidade de vida. E se você conhecer alguém que esteja passando por esse diagnóstico, algum familiar de alguém que está passando, né? É importante que a gente compartilhe esse conteúdo. Estamos aí no mês de Outubro Rosa, né? É um mês que a gente se dedica muito ao câncer de mama, mas existem inúmeros outros cânceres que precisam de atenção. E esse conteúdo eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então, vocês me ajudando a compartilhar, mais pessoas serão auxiliadas, tá? Que essa é a minha missão aqui com vocês.
tá bom? Então fiquem à vontade para compartilhar, para comentar, para tirar dúvidas se eu souber. É claro que eu trago aqui, né, uma condição de limitação, né, como todo ser humano, mas eu vou em busca e trago conteúdos de valor para vocês. Combinado? Então vamos lá. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa live, tá? Porque é uma live que dependo muito dela, eu dependo muito deste conteúdo com as minhas alunas para que todo o nosso método seja desenvolvido, para que esse método seja aplicado. Então aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Porque nesses 30, 40 minutos, às vezes uma hora, né? Que a pessoa que gosta de falar, que eu trago para vocês, é uma base, né? Para que a gente dê alguns outros passos. Então eu vou falar com vocês justamente sobre o quê? Sobre aquilo que permeia a nossa vida, que são os hábitos. Só que como identificar se esses hábitos estão te ajudando ou estão te atrapalhando no combate ao câncer? Sim, os hábitos têm muito a ver com o seu tratamento, acredite você ou não. Isso por quê, gente? Olha só, eu gosto sempre de frisar isso, quem me acompanha sabe. Aquilo que a gente trata aqui é uma proposta de tratamento complementar. Complementa o quê? Complementa seu tratamento convencional, tá? Então, o tratamento convencional, ele é o primeiro da lista. Mas para que ele aconteça, tua saúde precisa estar fortalecida, tá? Para que o teu tratamento convencional decorra do jeito que o médico prescreveu, com as doses, com o tempo de duração e mais importante, gente, é muito importante que você saiba disso, que você tenha prevenção ou até nem apareça alguns efeitos adversos. Porque você vai falar, Maíra, todo mundo fala que tem sintoma depois que toma uma medicação, uma quimio, uma rádio, aparece alguns efeitos. É normal, gente, não é normal. Não é pra isso acontecer. É comum, é diferente, tá? É esperado que alguns sintomas como fadiga, né, como uma neuropatia, como dores articulares, como diarreia ou constipação, entre outros, apareçam no decorrer do tratamento. Mas a gente, de acordo com os nossos hábitos, por isso a importância dessa live, por isso que isso é o que permeia todo o meu trabalho com as minhas alunas, ele é o que vai ditar, tá? Como o teu tratamento vai ser conduzido. Aí você pode falar, Maíra, mas eu já terminei o tratamento. Muito bem, parabéns, graças a Deus você já finalizou essa etapa. Só que a gente entra numa outra etapa, que é, vamos prevenir, né? Vamos controlar esta doença, ou vamos prevenir para que uma remissão aconteça num longo prazo e você não tenha nenhuma recidiva desse tumor. Então, a gente também precisa do hábito para que a gente possa ter aí um norte sobre como a nossa saúde vai desenrolar ao longo de todo esse processo, tá bom? Então, mas primeiro, o que a gente precisa entender, né? O que é um hábito, Maíra? O que é isso, né? A gente ouve tanto falar, mas às vezes a gente não tem ali um conceito já determinado. Gente, olha que importante você entender. Hábito é tudo aquilo que você realiza de uma maneira espontânea, sabe? De uma maneira que é de costume você fazer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. É hábito meu acordar muito cedo. Para algumas pessoas é muito, muito cedo, mas para mim é um hábito. Mesmo que eu não coloque o relógio para despertar, o meu corpo, às 4:30 da manhã, faz assim, tum, eu acordo, né? É um hábito, eu não preciso me esforçar para isso, tá? É um hábito meu praticar exercícios físicos todos os dias. É um hábito, não preciso me esforçar para isso, tá? Como também é um hábito meu, deixa eu ver, estar com os meus amigos, estar com os meus filhos, é um hábito, não é sacrificante pra mim, não é? Eu não preciso ficar pensando, tá? Eu tenho certeza que você tem inúmeros hábitos. Só que dentro desses hábitos, tá? Existe um mito. Existe um mito que eu quero falar pra vocês. Qual é o mito? O mito é que pra que a gente tenha hábito, né, a gente precisa ter algo associado. E vocês vão achar estranho isso, que vai no contrassenso, mas eu vou explicar. Que é ter disciplina. Muitas pessoas associam hábito à disciplina. E disciplina
por conceito, é algo que não é espontâneo, não é natural. Você pode ter o hábito de ser disciplinada, ou seja, ser natural para você ser disciplinada. Mas a disciplina por si só não constrói hábito. Olha que interessante. Grava bem. A disciplina por si só, né? Vou ser disciplinada a me alimentar de uma maneira saudável. Eu vou ser disciplinada para não ficar em tela de celular 2 horas antes de dormir para que eu não tenha insônia. Gente, isso não constrói hábito. Pode tentar. Não sou eu que estou falando. É a ciência e a prática que diz isso. Podem tentar. Então, o que a gente vai entender? O que está por trás disso? A disciplina, que muitas pessoas colocam como sendo o carro-chefe da construção de hábito, ela traz para nós, muitas vezes, frustrações. Por quê? Porque a gente não consegue manter a construção de um hábito sobre algo que eu preciso ter esforço para executar. Olha que interessante. Eu preciso desenvolver o hábito com outra técnica que eu quero falar para vocês, que é diferente do que é ensinado muitas vezes, que é a tal da disciplina. A disciplina é importante? Super, né? É bom que a gente tenha um hábito de ser disciplinado. Mas para construir até o hábito da disciplina, não é pela disciplina que ela acontece, tá? E eu vou explicar para vocês isso. Mas primeiro eu preciso que vocês tenham esse conceito de que o hábito é algo que é a minha maneira de ser, é a minha maneira de agir de forma fluida, de forma natural. E o contrário do hábito, que seria muitas vezes, eu preciso ter disciplina para executar tal coisa, é algo que requer um esforço, uma dedicação muito grande. E toda vez que eu tenho esse esforço, isso pode me levar a uma frustração, porque eu não vou conseguir manter isso por muito tempo, tá? Isso por quê? Porque a gente busca a economia de energia. Eu, você, todo mundo. Por quê? Porque o nosso corpo foi projetado para economizar energia, tá? Então, Maíra, como que isso acontece? Como que essas coisas se conversam? Primeiro a gente precisa entender, quando a gente está num cenário que tivemos um diagnóstico de câncer, a doença por si só, ela traz consigo algumas informações que a gente precisa se aprofundar, tá? E uma coisa que eu preciso muito, que vocês que são minha audiência, as minhas alunas e tudo mais, precisam se empoderar, que é de como essa doença funciona. Maíra, eu não quero saber como essa doença funciona, eu quero só me livrar dela. Gente, os estudos mostram pra gente, e eu vejo isso na prática, tá? Até converse sobre isso com o seu médico. Quanto mais você entender como a doença funciona, mais você vai se dedicar no processo de tratamento e combate a essa doença. Porque você vai estar ligada naquilo que tua vida, por isso que eu falei como identificar um hábito, tudo aquilo que envolve a sua vida, que é o seu hábito, que é positivo para a sua saúde, logo combate a doença, ou não, é um ponto cego para você. Uma, porque você não entende como a doença funciona, e outra, você nunca analisou como é a sua forma de viver, porque você não parou para pensar ainda. É uma forma natural de viver, então eu não parei para pensar, tá? Então é importante que você saiba que quando a doença ela se instala, primeiro que ela não se instala ali no momento que você teve o diagnóstico, tá? Cada tipo de câncer tem um tempo antes de desenvolvimento. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Um câncer de mama, como a gente está no Outubro Rosa, a gente pode falar, né? É importante que a gente fale sobre ele. Um câncer de mama, ele até chegar no diagnóstico, e eu tô falando no diagnóstico quando a pessoa encontra ali o diagnóstico logo no estágio inicial, tá? Esse câncer, ele tá sendo desenvolvido no corpo daquela mulher ou do homem, porque o homem também tem câncer de mama, tá, gente? De 7 a 10 anos antes do tumor ficar ali visível num exame, tá? 7 a 10 anos antes, tá? Isso é importante a gente entender. Por que é importante a gente entender? Porque eu tenho uma vida que independe ao câncer.
E essa vida, né, ela é recheada, ela é totalmente formada por uma série de hábitos que a gente tem, que é o desenho da nossa vida, é o nosso estilo de vida, tá certo? E o que acontece? Essa doença chamada câncer, que tem um estágio de desenvolvimento que os exames não diagnosticam, eles podem falar para você, olha, você tem uma predisposição ao desenvolvimento de câncer. Por quê? Porque a sua mãe teve, ou seu pai teve, ou uma tia próxima teve, aí você tem uma carga genética. Mas isso não é determinante para que você desenvolva esse câncer. Não é. Ele determina mais ou menos, para alguns tipos de câncer, no máximo até 40% de chance. Os outros 60, 70 e em alguns casos até um pouco mais de 70% de chance de desenvolvimento está associado a outros fatores, como por exemplo o seu estilo de vida, que tem a ver com o seu hábito. Entendeu? Aí, e muitas pessoas chegam pra mim e falam, Maíra, então é culpa minha, pelo meu hábito, pelo meu histórico, né, de hábitos não saudáveis que eu tive câncer? Gente, olha só, é importante que a gente saiba, o câncer, ele é o efeito de uma causa que é chamada de causa multifatorial. Não existe uma causa única. Não é porque você fumou que você vai ter câncer. Não é porque você se alimentou mal que você vai ter câncer. Não é porque tua mãe teve que você vai ter câncer. Não é por causa só disso. É uma somatória de fatores. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma somatória de fatores, a gente fala, meu Deus, e agora, né? O que eu tô fazendo de certo ou errado? A pergunta sobre o que eu tô fazendo de certo ou errado, ou a culpa é minha, ou por que comigo, gente, infelizmente, eu não tenho como dar essa resposta. Nem eu, nem nenhum médico pode te dar essa resposta, tá? E o que é mais importante, e é o que eu posso te dar, é o que eu faço depois desse diagnóstico. Né? O porquê do diagnóstico eu não sei te explicar. Tem fator genético, tem estilo de vida, tem várias coisas. Mas a questão maior é, ok, tive o diagnóstico, o que eu posso fazer por mim agora? E é aí que eu encontro muitas de vocês paralisadas, porque não sabem para onde ir. Entendem que precisa do tratamento convencional e é excelente, tem que fazer. Só que tem muito mais a ser feito e que muitas ainda não descobriram isso ainda. Por isso que eu falo, se você tem alguém que você conhece que precisa desse conteúdo, já envia para ela. Porque aqui a gente traz o conteúdo do quê? De você superar o diagnóstico com qualidade de vida. Porque é isso que importa para nós. A qualidade da sua vida. Tá certo? A Maria Irene fez uma pergunta aqui. Eu vou ler a pergunta dela antes da gente dar sequência. Quem tem câncer de pulmão pode fazer exercício? Maria, pode e deve, tá? Claro que com a liberação do seu médico é importante que a gente faça. Precisa ter uma prescrição adequada para você? Precisa, tá? De acordo com o seu tratamento, de acordo com o seu estadiamento de tumor, tudo isso precisa. Mas assim, de bate pronto, sem conhecer teu caso, eu já te afirmo, precisa e pode fazer exercício físico, tá certo? Então, importante isso. E isso que você perguntou, Maria, tem a ver com hábito, que é o que a gente está tratando aqui hoje, tá? Então, muito bem, recapitulando até aqui pra gente seguir na linha de raciocínio. A gente já entendeu que hábito é algo natural, algo espontâneo que você realize. Pode ser transformado? Pode. Precisa ser através da disciplina? Não. Disciplina não constrói hábito, gente. Não é por aí. Então, o que é que constrói hábito? Né? É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, é importante que a gente lembre. A gente entendeu como a doença funciona. Ela funciona no nosso organismo de uma maneira multifatorial. Existem várias causas que geram o efeito de um câncer. Mas o importante é que a gente entenda o que eu preciso fazer após esse diagnóstico, tá certo? Além do seu tratamento convencional, que é top 1, é o primeiro da lista, não tem nem o que questionar. Combinado? Falando nisso, o que a gente precisa entender? Quando há algo
que a gente entenda que é multifatorial e que mais de 70% das causas são por conta do nosso comportamento, a gente começa a entender então que após um diagnóstico tem algo a ser feito. Porque se a doença está associada ao meu comportamento, na direção contrária, que é o combate à doença, eu preciso começar a analisar justamente o quê? Como eu estou me comportando. Até porque, Maíra, então isso vai me trazer a cura? Não posso afirmar. Não posso. Mas o que eu posso afirmar é que, se você, assim como as minhas alunas, né, quando teve o diagnóstico, se preocupou com alguns sintomas que você pode ter por conta do tratamento, isso eu posso te afirmar. O teu comportamento que está associado os teus hábitos de vida podem, com toda certeza, diminuir ou até prevenir que esses sintomas em relação ao tratamento pode sim serem eliminados ou nem aparecerem. O seu comportamento que está associado ao seu hábito, por isso que é a base do tratamento que a gente propõe aqui para vocês no método que eu aplico nas minhas alunas, a base é a gente olhar para quem? Para o hábito. É aquilo que você faz naturalmente, como você está lidando com a sua vida na sua naturalidade, é aquilo que já está incorporado em você. Porque isso é o que vai ditar o desenrolar do seu tratamento, o desenrolar do seu pós-tratamento e se algum dos sintomas desse tratamento vai continuar com você pós todo esse processo. Porque sim, muitos podem te acompanhar, como por exemplo, alguns problemas cardíacos, né, de acordo com a droga que você está tomando, precisou tomar, né? Você pode trazer aí uma fraqueza, né, por conta de perda de massa magra, ou seja, de músculo. Tá? Isso pode permanecer, que vai te levar a uma fadiga, que vai impactar diretamente na sua qualidade de vida, com os seus filhos, com os seus netos, porque você não vai conseguir ter a mesma dinâmica que tinha antes. Vai impactar de você ter algo que é fundamental que a gente não perca, que é a autonomia. O que é autonomia? É a independência de você ir e vir aonde você quiser, de você poder fazer as suas escolhas, de você poder continuar trabalhando, de você poder continuar cuidando da sua casa, das suas coisas, ter seus amigos, ter sua família ali, que você possa conviver melhor, entende? Então, isso tem total relação com aquilo que a gente está propondo aqui, que é pra gente analisar, que são os nossos hábitos. Se eles ajudam ou atrapalham no combate ao câncer, que você teve o diagnóstico, tá? E não importa em período. Aí você pode perguntar, Maíra, mas nossa, eu já passei o tratamento e eu tenho aqui uma neuropatia, eu tenho fadiga, eu me sinto muito cansada. Nossa, então não tem mais jeito? Tem jeito. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: quando é a hora de começar? Nunca é tarde para começar as transformações nos hábitos. Agora, sempre será cedo para parar, tá? Por quê? Porque um hábito saudável, que é o que a gente vai falar aqui, é algo que você pode levar ao longo da tua vida e não é sacrificante, não tem que ser sacrificante, senão não se torna um hábito. Lembra que a gente começou falando sobre isso? Ele pode ser leve e de acordo com aquilo que para você tem significado. Ele precisa ser algo que para você consiga manter uma constância, que é aí que vai ter todo o impacto na sua qualidade de vida, tá? Então, quando eu falo de hábitos para vocês, o que a gente vai analisar? Fazer de verdade uma autoanálise de hábitos, que eu vou dar aqui alguns nortes para vocês, só pra gente se guiar, pra gente falar, hábito, o que é hábito? Qual hábito? Olha só, a gente tem o hábito de se manter ativa durante o dia. É um hábito nosso? É um hábito fazer caminhada? É um hábito ter ali os seus afazeres domésticos ali de forma ativa? É um hábito ficar muito tempo
sentada assistindo alguma coisa na TV, deixando a gente mais paradinho? É um hábito a gente conseguir fazer as nossas, de repente, subir um lance de escada? Ou é um hábito a gente pegar sempre um elevador? Qual é o seu hábito, né? Nessa questão de movimento. Eu não tô falando de exercício físico, eu não tô falando de se você vai à academia, se você faz exercício em casa, eu não tô falando isso. Eu tô falando qual é o seu hábito de movimentação, tá certo? Como que você se naturalmente se coloca na vida, na sua vida, no seu dia a dia, tá? Importante que você observe isso. Vou fazer outra pergunta, um outro aspecto. É um hábito para você preparar os seus alimentos? Ou é um hábito para você comprar comida pronta? É um hábito para você comer frutas todos os dias? Ou é um hábito para você não ingerir fruta? Porque, pasmem, às vezes eu fico até falando, nossa, como consegue ficar sem comer fruta? Sim, tem gente que não gosta de comer fruta, ou não tem o hábito de comer fruta. Como é isso para você? Tá? Outro aspecto, é um hábito para você cuidar, né, da sua maneira de se relacionar com as pessoas? É um hábito para você cultivar boas relações? Ou é um hábito para você? Não, Maíra, eu não gosto muito de interagir, eu sou uma pessoa que sou mais reservada, gosto mais de ficar quietinha no meu canto. Como é isso para você? Isso por quê, gente? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, é super importante que a gente tenha uma rede de apoio. E a rede de apoio, ela não brota da terra, sabe? Não é um milagre. Ela é construída. E ela é construída, e eu vejo isso muito nas pessoas que eu tenho oportunidade de cuidar, que ela é construída ao longo de um processo. Por quê? Se assim não for, muitas alunas relatam para mim que pessoas se aproximam dela porque estão com dó do caso, né, do diagnóstico de câncer. E isso faz um mal tão grande para a cabecinha delas, porque embora o diagnóstico seja muito difícil, quem está vivenciando esse processo, a última coisa que quer se ver é como coitada. Eu não sei você, mas eu me deparo com a maior... até hoje, desde 2017, que eu venho nessa caminhada aqui, buscando trazer qualidade de vida para os pacientes oncológicos, eu não encontrei ninguém que gostasse de se ver como coitada. E aí eu vejo, e eu vi isso na prática, isso não tem literatura nenhuma, é a prática mesmo que me diz, que quando ela constrói essa rede de apoio, porque ela tem pessoas de confiança que ela construiu, que ela valorizou, porque é um hábito dela construir pessoas que ela gosta, não é um número de pessoas, mas é relações de qualidade. Quando essa pessoa vem para auxiliá-la, ou acompanhá-la numa quimioterapia, ou assim, vir de repente ajudá-la a tomar uma medicação em casa, porque naquele momento ela está fragilizada, em nenhum momento ela se sente como um peso, como alguém olhando para ela com dó. Pelo contrário, ela se sente fortalecida e encorajada a continuar, porque sim, a gente precisa se apoiar. Mas para que isso aconteça, precisa ter tido um hábito lá atrás de construir relações saudáveis, e que para nós aqui é fundamental, tá? Aí você fala, Maíra, eu sou tão reservada, eu não construí isso. Sem problema, nunca é tarde. Mas pense sempre, o olhar para você não é um olhar que tem que ter dó de você. Precisa olhar para você como você é capaz de superar esse diagnóstico de câncer com qualidade de vida, tá? Para isso, a gente precisa ter o hábito das construções de relações saudáveis. Trouxe aqui para vocês 3 situações para que vocês pensem como é o hábito de vocês. Então, por quê? Se eu falo para vocês, se vocês têm uma vida ativa, né, na sua jornada, quando você tem o hábito de ser ativo, quando o câncer veio te visitar, isso pode até diminuir um pouco, né? Por conta de alguns efeitos que podem acontecer. Lembre-se, eu não estou falando de exercício físico, eu estou falando de atividade física, que é diferente, tá? Estou falando de você se manter ativa ao longo do dia, tá bom? Se você tem esse hábito,
acredite, o impacto vai ser menor do que se você tiver o hábito que a gente chama de ser sedentário. O que é ser sedentário? É você passar mais que 2 horas sentada ou deitada durante o dia, por exemplo. Que você passa muito tempo mais paradinha do que em movimento, tá certo? Isso vai trazer para vocês uma condição clínica, né? Uma condição de expectativa de tratamento, de efeitos adversos mais difíceis, tá? Por quê? Porque o tumor gosta que a pessoa fique parada, fique prostrada. Ele gosta, ele cresce, ele se fortalece. Por isso que quando eu falo para você olhar o seu hábito, como você vai começar a identificar se você está ajudando no combate a esse câncer ou se você está prejudicando, ou seja, está fortalecendo o tumor ao invés de se fortalecer. É importante que você identifique isso, tá? Identificou? Guarda essa informação. A segundo exemplo que eu trouxe para vocês, qual foi? A questão da alimentação. Como é que você se alimenta? Você se prepara seus alimentos? Ou você compra alimentos prontos? Por quê? Porque alimentos processados, isso vocês já devem ter ouvido falar, trazem malefícios como, por exemplo, você aumentar de peso. E qual a minha preocupação com você aumentar o peso? A questão estética? Isso é segundo plano, tá? Porque eu gosto que vocês se sintam bonitas, que é importante. Mas o primeiro ponto é que quando a gente aumenta o peso, e eu não tô falando com relação aos corticoides, eu tô falando aumento de peso, porque come alimentos processados, come açúcar, não se alimenta de produtos naturais, saudáveis, você ganha cada vez mais massa, que a gente chama de massa gorda, gordura. E adivinha quem gosta de gordura? O tumor. O tumor adora gordura. Adora. Por quê? Teu corpo fica inflamado e toda vez que a gente tem uma inflamação de gordura, tá, gente? Não tô falando, ai, bati e inflamou, não é isso. Corpo com uma gordura acentuada, o que acontece? Eu mando informação pro meu tumor continuar o quê? Existindo. Continuar crescendo. Continuar se multiplicando. Que é tudo que eu não quero. E querendo vocês ou não, a obesidade, o aumento de peso, desculpem falar, não é porque a gente come alface. É porque a gente tem um comportamento, um hábito que já é natural de eu comer comidas mais processadas do que eu preparar. Aí você fala assim pra mim, eu escuto minhas alunas falar assim: ah, Maíra, mas só foi hoje. Só foi ontem. Amor, não é só ontem ou só hoje. É um hábito que você construiu. Porque não foi difícil você ir lá no aplicativo e pedir. Não foi difícil. Difícil é ir lá fazer. Que eu também tenho preguiça, mas eu tenho que fazer, né, gente? Eu 2 filhos, marido, aquela coisa toda. E eu preciso me alimentar. Então, sim, vou eu lá fazer. Gosto? Não. Mas faço. Tá? Virou um hábito. Tá? E esse hábito, gente, vai impactar na sua saúde, no seu tratamento. Aí vai fazer o quê? Alimentar o tumor é tudo que a gente não quer. A gente quer combater o câncer e quer que você tenha durante o tratamento o quê? Qualidade de vida, porque sim, existe vida mesmo em diagnóstico de câncer. E existe o quê? Saúde mesmo num diagnóstico de câncer. Depende do quê? Do teu hábito. Mas para isso eu preciso que você identifique. Não pode mentir para mim. Ah, Maíra, só uma vez, só 2. Não importa, é hábito. Tá aí. Fez, não foi difícil, é hábito. Ok? O terceiro ponto que eu falei para vocês é a questão das nossas relações. É importante, não é por carência. É porque a relação, o ser humano é o bichinho, é o único bichinho, com todo respeito, é o único animal, porque somos animais racionais, mas somos animais que podem salvar a vida uns dos outros. Olha que incrível. O cachorrinho não pode salvar a vida do outro cachorrinho. O gato não pode salvar a vida de outro gato. Embora a gente veja algumas questões assim. Mas o ser humano é nas relações interpessoais, essas relações humanas é que salvam vidas, gente. Tá certo?
Qual que é a minha missão aqui? Eu poderia estar aqui no conforto da minha casa, tranquila, sem me preocupar com nada. Mas eu tenho certeza que se eu estudar, se eu aplicar, se eu trouxer esse conteúdo aqui para vocês, eu posso ajudar vocês a superar esse diagnóstico com qualidade de vida. Eu não tenho como só me preocupar comigo, gente. A vida é muito mais do que isso. Então, as relações humanas precisam ser tratadas com hábitos saudáveis, de respeito, de empatia, de cuidado, né? E é aí que a rede de apoio se fortalece e isso vai fazer com que você se sinta fortalecida para enfrentar esse desafio com qualidade de vida. Entendeu? Então é importante que você identifique. Uma vez identificado, lembra que eu falei lá no começo que hábito, para ser construído, não precisa de disciplina? Lembra que eu falei para vocês? Eu disse isso. E talvez algumas pessoas estejam confusas me ouvindo falar dessa maneira. Mas é a verdade. Disciplina requer esforço, requer vigilância, requer ali muita determinação. E isso causa frustração muitas vezes. Tá bom, Maíra, então se não é com a disciplina, fala logo o que é. Eu vou falar pra vocês. Todo hábito, escreve aí, gente. Escreve, ensina filho, ensina marido, ensina qualquer pessoa. Manda essa live pra alguém aprender também. Todo hábito, ele é construído quando o mau hábito, lembra que eu tive que identificar? Identificou? Quando o mau hábito, ele é dificultado e o bom hábito começa a ser facilitado. Vou dar um exemplo. Olha só, eu falei pra você que ser ativa é muito bom, tá certo? Falei isso pra você. Se você identificar que você passa mais de 2 horas sentada, fazendo qualquer coisa, seja trabalhando, seja estudando, seja assistindo televisão, seja do jeito que for, se você identificar que você passa mais que 2 horas e você falar, tô prejudicando o meu tratamento, preciso me movimentar. Mas se você continuar deixando este hábito gostosinho, e você deixe, por exemplo, tudo perto de você, uma comidinha perto, uma água perto, um controle na tua mão, tudo isso perto, dificilmente você vai lembrar que você precisa se movimentar nessas 2 horas que você tá ficando parada. Porque tá tudo ali cômodo, tá fácil. Tá fácil. O que você pode fazer? Colocar longe. Coloque o controle longe, coloca a garrafa de água longe, coloca a comida longe. Nada de ficar indo pro sofá comer, tá? Coloca longe. Bota teu celular longe. Se tocar, você vai lá ver. Se no WhatsApp chegar, você vai lá olhar. Você precisa tornar o mau hábito difícil a ponto dele não ser executado para que ele se torne um bom hábito. Entendeu? Comida. Ah, Maíra, é mais fácil eu pedir comida. Se você não tiver as coisas saudáveis na geladeira, é lógico, você vai buscar o alimento que tiver mais fácil, comprar ou processado, abrir um pacote, o que for mais fácil para você. Agora, se você começar devagarzinho, deixar uma fruta na geladeira ou na fruteira, se você deixar ali uma salada já preparada para você, se você já tiver ali à mão uma comidinha já que você preparou numa quantidade maior, já separou ali nos potinhos dentro da geladeira, vai ficar mais fácil o acesso a um alimento que você produziu do que aquele que você vai comprar. E aí o hábito saudável sobrepõe o hábito que não é saudável. E o que não é saudável fica mais difícil de ser executado. E o hábito fácil vem como um hábito saudável. E aí, naturalmente, você vai, sem esforço, sem aquela coisa difícil, você vai começar a desenvolver um hábito saudável a ponto de você falar, nossa, pra que eu vou comprar isso aqui? Pra que eu vou comer isso, abrir esse pacote se a fruta tá aqui na minha frente, eu posso pegar, lavar e comer? Ou já tá até lavada. Mas para isso, você precisa desenvolver o hábito de trazer esses alimentos para sua casa. Fazer escolhas, né? Com atenção e com leveza.
entendeu? A mesma coisa que um relacionamento saudável. Você começa a tratar as pessoas de uma maneira cada vez mais próximas, trazendo elas para você, para que essa relação se torne leve, um hábito natural. Natural você ter pessoas que você gosta ao seu lado. Natural você trocar mensagens, fazer uma ligação, receber ligações, receber visita de pessoas que você gosta, não por dó. Não é dó. Porque você continua sendo uma pessoa incrível, porque você continua sendo uma pessoa produtiva apesar desse diagnóstico, que você continua tendo sonhos, que você continua tendo desejos, que você continua tendo o que conversar, porque você não se resume a um diagnóstico, certo? E isso é construído num hábito de continuar ou de desenvolver essas relações humanas que são tão importantes para nós. Entendeu? Então, são três dicas, tem inúmeras para a gente começar a trabalhar, mas que tudo parte do nosso olhar de como a doença funciona, como eu tenho, qual é o meu estilo de vida, como eu me relaciono com a minha própria vida, quais são os meus hábitos, quebrando um paradigma aqui, putz, eu preciso ter disciplina, é saco. Não precisa de disciplina, você só precisa facilitar, primeiro identificar, identificou? Bom, eu preciso facilitar o que é fácil, ou melhor, facilitar aquilo que é bom e dificultar aquilo que não é tão bom assim. Aí fica fácil o hábito a ser desenvolvido. Gente, dizem os estudiosos que a gente precisa de pelo menos 6 meses nessa transição para assumir um hábito como o nosso. E no caso do diagnóstico de câncer, a hora de começar é ontem. Mas você só viu essa live hoje, me conheceu agora, então tá tudo bem, vamos começar agora, tá? Então eu proponho a vocês que se você quer superar o diagnóstico de câncer, ou seu, ou de alguma pessoa que você gosta muito, ou se você já, passou pelo tratamento, se você quer isso, não de qualquer maneira, mas com qualidade de vida, eu sugiro a vocês que vocês escolham um desses dois exemplos, desses 3 exemplos que eu trouxe para vocês e comece a aplicar. Comece a transformar o hábito saudável em algo fácil a ser realizado e dificultar o hábito não saudável que você já identificou, já fez sua autoanálise e comece a dificultar. E observe a transformação natural que vai acontecer na tua vida. Não precisa se desgastar ainda mais. Pode ser leve, pode ser suave, pode ser com qualidade de vida. Acredite, isso é possível, mas preciso que você execute. Tá certo? Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui. Se vocês gostarem desse conteúdo, comente. Olha, Maíra, gostei, quero mais ouvir sobre isso. Não, Maíra, não gostei, acho que você precisa falar sobre outro assunto. Sugira, eu sou super aberta, eu quero muito, muito cumprir minha missão com vocês, que é ensiná-las a superar o diagnóstico com qualidade de vida, tá? É pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu me dedico, tá bom? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Eu agradeço demais vocês estarem me ouvindo até hoje. E quero dizer que sábado, às 10 da manhã, a gente tem um encontro marcado, que é mais uma live. Todos os dias vocês têm conteúdos gratuitos aqui pra vocês, que eu venho trazendo para vocês, buscando cada vez mais fortalecendo esse nosso elo. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito juntas. As pessoas que estão no Instagram, as pessoas que estão no Facebook, as pessoas que estão no YouTube, esse conteúdo é para vocês, feito com muito carinho. Eu espero de verdade, que a gente fortaleça ainda mais os nossos elos. Estou preparando coisas incríveis para trazê-las mais perto de mim, que eu tenho certeza que a gente pode transformar esse cenário, que é tão doloroso, em algo de grande aprendizado, em algo com qualidade de vida e que, acima de tudo, você jamais perca a sua identidade, que a sua saúde seja sempre maior do que o seu diagnóstico, que você, que é o carro-chefe dessa orquestra maravilhosa que é a sua vida, continue ditando as suas regras com qualidade de vida, ensinando e aprendendo todos os dias. Tá bom? A Clênia colocou aqui pra mim, obrigada pelos seus ensinamentos, gostei bastante. Que bom, fico feliz. Estamos no caminho. Então, fiquem à vontade para dar as suas sugestões, as críticas, os comentários de vocês. E mandem no direct
que sempre que possível eu respondo. Eu vou responder as perguntinhas que mandaram lá. E a gente se vê sábado ao vivo. E todos os dias estou aqui por vocês e para vocês, tá? Para que a gente supere o diagnóstico de câncer com qualidade de vida. Beijo grande, ótima noite. Cuidem-se e ó, vocês têm lição de casa. Depois quero saber como é que foi. Combinado? Beijo a todas, fiquem com Deus e sucesso no tratamento. Beijos. Beijo, Fê!